Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Você sabe o que é compliance? O termo vem do verbo inglês to comply, que significa agir de acordo com uma regra, uma instrução interna, ou seja, estar em conformidade com leis e regulamentos. Aqui no DF existe uma lei distrital aprovada este ano que determina que todas as empresas que fazem negócio com a administração pública precisam ter um sistema de compliance. A intenção é evitar que os órgãos públicos tenham algum prejuízo financeiro causado por irregularidades ou desvios de ética e de conduta. A ideia é também garantir mais transparência nesses contratos. A determinação vale para contratos acima de R$ 80 mil, que durem mais que 6 meses. Vale também para convênios, consórcios, concessões e as chamadas PPPs, parcerias público-privada. Para entender melhor como funciona na prática o sistema compliance, nós convidamos o presidente da Comissão de Legislação, Anticorrupção e Compliance da OAB, Antônio Rodrigo Machado. Olá, Rodrigo. Olá, Nato, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Fique à vontade. Por favor. É muito importante a gente conversar sobre esse assunto, especialmente agora nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, sim, né? Sim. A gente precisa mesmo entender melhor o que é isso. Nós temos diversos problemas na nossa sociedade, né? Eu diria que ao longo do tempo as grandes pesquisas que tratavam dos grandes problemas da população brasileira sempre colocavam segurança pública, educação e saúde na linha de frente dessas controvérsias entre poder público e a população. A corrupção ela vem tomando um corpo muito grande, também em razão dos grandes escândalos de corrupção e também pela atenção da sociedade, da imprensa, da mídia. Então, hoje, corrupção, nas últimas pesquisas, vem sendo colocado como principal problema para o cidadão brasileiro. É verdade, o foco hoje está voltado para isso. Nós explicamos aqui mais ou menos, mas queria que você explicasse nas suas palavras o que é compliance. O compliance, na verdade, é uma divisão de responsabilidades entre o poder público e o particular, entre o empresário e a administração pública. O compliance ele entra no ordenamento jurídico brasileiro, né, nas nossas leis, a partir da lei anticorrupção, que é a Lei 12.846. Que é antiga, né? Não, essa lei é uma lei nova. Ela foi editada, ela passou a ter a vigência em 2013, só foi regulamentada em 2015, mas é uma lei relativamente nova. Sim. E qual é a inovação da lei anticorrupção? A Lei 12.846, ela traz pela primeira vez no ordenamento jurídico brasileiro, nas nossas leis, nas nossas normas, a responsabilidade das empresas. Então, por exemplo, se você tem um ato de corrupção que é cometido por um servidor público em conluio com um particular, normalmente você teria ali o servidor público, ele poderia responder um processo administrativo disciplinar, que é o chamado PAD, ele pode responder uma ação de improbidade e ele pode responder uma ação penal. O empresário que agiu em parceria com esse servidor público, ele poderia também responder uma ação de improbidade e uma ação penal. Só que com essa lei tem uma grande diferença. A empresa também poderá ser responsabilizada. Ela poderá pagar uma multa de até 20% do seu faturamento bruto do ano anterior. Ela terá uma decisão que poderá ser divulgada como uma empresa que cometeu um ato de corrupção, e isso no mercado, isso no mundo empresarial seria algo muito negativo para a sua imagem. E a depender do caso, ela pode até ser extinta. Então, essa lei anticorrupção, ela traz uma responsabilidade da própria pessoa jurídica, não apenas do empresário e do servidor público, que já eram comumente responsabilizados pelas leis existentes. Então, por exemplo, se tem uma grande empresa, um servidor dessa empresa está agindo ali, recebendo propina, sem que haja o conhecimento da diretoria dessa empresa, independentemente de haver o conhecimento ou consentimento, a empresa vai responder por esse servidor? Vai. Por esse servidor não, por esse representante, por esse empregado. Né? Tem uma coisa na lei que se chama responsabilidade objetiva. O que é a responsabilidade objetiva? Independente se a empresa agiu com culpa ou não, se a alta direção da empresa tinha aquela informação ou não, esse funcionário, ao cometer um ato ilícito, a lei chama de ato lesivo à administração pública. Então, quando esse empregado ele comete esse ato de corrupção, junto com um agente público ou não, a empresa vai ser responsabilizada objetivamente. Então, o compliance ela vem exatamente para quê? O compliance ou comumente, como a legislação chama, de programa de integridade. É o programa que a empresa tem para, de forma preventiva ou até mesmo reativa, né, punitiva, fazer a investigação acerca daquele ato ilícito e fazer seu julgamento interno.
isso vai contabilizar muito na hora de estabelecer a multa e também na hora de condenação ou não condenação daquela empresa. Ah, entendi. As atitudes dela, então, vão ser favoráveis ou desfavoráveis a ela? Vão ser favoráveis ou desfavoráveis. É muito importante a gente pensar no compliance como o regramento interno, as leis internas daquela empresa. Então, para estabelecer um programa de integridade, primeiro precisa ter uma decisão da alta direção da empresa. A empresa precisa querer estabelecer essas regras próprias. Ela vai precisar estabelecer um código de condutas, como se fosse uma lei interna daquilo que pode ou não pode fazer. Então, por exemplo, uma empresa ela pode decidir que nenhum representante seu, naquele determinado escalão, vai ter um contato com um agente público. Só vão ter contatos com agentes públicos determinado setor da empresa. Aquelas pessoas precisarão, de acordo com o código de ética da própria empresa, passar por um tipo de formação e naquela formação vai saber o que pode e o que não pode fazer. Só para você ter ideia, um código de ética de uma empresa, ele pode estabelecer até qual tipo de brinde que aquele funcionário, que aquele representante pode dar a um funcionário público ou até mesmo um outro agente de uma outra empresa, de uma pessoa jurídica diferente que firme alguma espécie de contrato. Então, esse código de ética serão as regras internas da empresa no seu relacionamento com o consumidor, no seu relacionamento com fornecedores, com outras empresas e com o próprio sistema público, digamos assim, de contato. É um grande avanço, né, Rodrigo? É um grande avanço pelo seguinte aspecto, Renata. Primeiramente, que nós temos uma cultura no Brasil em que a responsabilidade pelo combate à corrupção é destinada apenas aos órgãos de controle. A gente acredita que somente o Ministério Público ou o Tribunal de Contas precisam combater atos de corrupção, atos lesivos ao patrimônio público. Só que, na verdade, a Constituição já diz que a livre iniciativa ela precisa trilhar caminhos dos princípios gerais do nosso Estado Democrático de Direito. Um deles a propriedade precisa atender à sua função social. Então, as empresas precisam estar atentas à sua função social. Então, quando ela estabelece um compliance ou quando a lei exige esse programa de integridade, está dizendo a responsabilidade não é só minha, a responsabilidade também é sua. É verdade. Muito interessante. Agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, a gente espera você.